religião das florestas por estar intimamente ligada com as forças da floresta, né? Então, dentro da doutrina, a gente tem os hinários, né? A gente tem os hinos, que falam muito sobre as florestas, que nos faz voltar a essa raiz tão ancestral que a gente tem, ligada aos povos das florestas, ligados às matas, aos rios, à terra. Então, é a religião das florestas porque quando você bebe o daime, você é levado de encontro a esse verde, sabe? A essa vida. Então, é muito ligada a esse poder que tem nas matas, né? A força do céu, dos astros. Então eu não diria só que é a religião das florestas, mas é a religião de todos os movimentos que Deus criou, assim, sabe? Conta a floresta, isso conta o ser humano, isso conta o céu, as estrelas, o sol. Então, às vezes quando a gente tá num trabalho, a gente fala que a gente tá pegado, assim, vem essa raiz, assim, porque quando você toma, essa ancestralidade, ela fica muito evidente. E nós saímos das florestas. Hoje a gente vive nas florestas de pedra, né? Mas, de alguma maneira, a gente retorna com essa garra, com essa sensação ancestral, assim, de que nós todos estamos ligados e que somos um. Eu conheci o Santo Daime, a primeira vez que eu ouvi falar do Santo Daime foi através de uma irmã que já tinha tomado o Daime, e da necessidade de uma busca que não fosse as instituições tradicionais, que, com todo respeito, mas eu não conseguia trabalhar minha fé dentro daquela história, e ao mesmo tempo sentia essa necessidade de buscar isso, né? Através do primeiro contato com a minha irmã e depois lendo sobre diversas outras linhas religiosas na internet, eu cheguei à doutrina do Santo Daime. Eu conheci porque eu também estava numa busca, né, espiritual, assim, e eu sempre fui católica, depois parti pelo kardecismo, e eu sentia que ainda estava faltando alguma coisa, ainda não completava. Aí eu tenho uma conhecida em São Paulo que é fardada, ela me falou e eu fiquei curiosa, comecei a pesquisar, passei vários anos pesquisando, assim, até que eu descobri que aqui em Varginha tinha um ponto, né? Aí eu fui uma vez e não parei mais. Não teria o daime sem o daime, sabe? A necessidade não foi a necessidade, pra mim não é a necessidade da bebida para a doutrina, mas a necessidade da doutrina para a bebida. Entende a diferença? Que essa bebida ela é tomada há muito tempo, assim, por povos primitivos, e com nossa contextualização nos tempos atuais, desde o mestre Irineu, toda a questão do cristianismo dentro da nossa cultura, veio a criar-se uma necessidade por uma doutrina, né? Por um corpo que indicasse e apontasse a direção com que a gente podia andar. Então, acho que a doutrina foi necessária para a gente começar a passar para a linguagem, passar para os nossos sistemas de crença e representação aquilo que a bebida trazia com muita subjetividade. Então, talvez não, mas com certeza a doutrina, assim, ela ampara todo o seu processo com a bebida. Mas a bebida ela é muito além da doutrina, ela te traz ao encontro, assim, do seu ser, da sua alma, assim, né? Aquilo que está pulsando no seu espírito, ela te revela, né? A história, assim, o mestre Irineu, ele recebeu essa história, né, no Acre, né? Ele era maranhense e foi pro Acre, conheceu essa bebida que chamava ayahuasca, e dentro dessa história ele recebeu uma missão de replantar as santas doutrinas de Jesus na luz dessa bebida, e assim começou a doutrina, né? E dentre vários
seguidores do mestre Irineu, ele teve os companheiros do mestre Irineu, que são 4 pessoas que sempre tiveram com ele desde o início, e após chegou o padrinho Sebastião, né, que na época não chamava padrinho, era só Sebastião, e ele foi o primeiro a sair do Acre e trazer essa história para o Sudeste, né? Ali na região do Norte, Rio Grande do Norte já tinha ido alguém fazer, agora não me recordo o nome, fazer trabalho lá, mas para a região do Sudeste foi o padrinho Sebastião, né? E que foi para o Rio de Janeiro, fundou a primeira igreja lá, chama Céu do Mar, e de lá começou a expandir. Assim, a igreja que eu frequento, quem fundou foi o próprio padrinho Sebastião, que entregou o daime pro meu padrinho, e ele veio para cá, para Minas, e fundou essa igreja. Então, assim, um dos principais divulgadores da doutrina é o padrinho Sebastião. Para começar o chá, né, a ayahuasca, o daime, né, ele é feito de 2 plantas, a chacrona e o jagube, que são 2 plantas assim da floresta, né? Uma é pó e a outra é uma folha. E a união dessas 2 plantas, né, com toda a alquimia ali, se transforma no daime. Como daimista falando, né, e fazendo os estudos do mestre Irineu e tudo mais, assim, para mim a doutrina é o símbolo da cultura universal, na verdade, assim, ela é para o mundo inteiro, né? O mestre Irineu já fala isso no inário dele, mas assim, não sendo daimista, né, ela literalmente é o símbolo da cultura brasileira, porque ela é a única religião genuinamente brasileira, né? Nascida no Brasil, né? Assim, antropologicamente tem elementos de várias outras linhas, outras religiões e tudo, mas ela é genuinamente brasileira, né? A gente tem um mestre que é brasileiro, aí, e que é retrato mesmo, desenho do Brasil mesmo, nortista, migrante, foi pro Acre naquela ilusão da borracha e tudo, e encontrou lá uma missão assim muito maior do que o que ele foi buscar, né? Então, assim, eu acho que a doutrina em si ela é o desenho da cultura brasileira. Mudanças imensas, assim, como me engajar na espiritualidade, sabe? O que é espiritualidade? Que busca é essa? Que busca é essa, né? Como que... Eu tenho um professor, o Daime é meu professor, né? Então ele me ensina como que eu tenho que fazer essa busca, como ele vai me mostrando nada mais, nada menos do que eu mesma, sabe? Como que ele vai me revelando, né, aos poucos dentro do meu caminho. Entrar em contato assim direto com Deus, assim, de entrega total, assim, sentir Deus dentro de mim mesmo. Sentir o poder da cura, o poder da caridade, o poder da entrega, da fé, assim. Foram as vezes assim que mais me marcaram, assim, que dá aquela satisfação assim de agradecimento, né? Obrigada por ser escolhido, por estar aqui, né? Nesse batalhão.